Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com seu lar, com a sua família, a você, meu irmão em Cristo, a você, meu amigo que está vendo esse vídeo, a você, meu familiar que está vendo esse vídeo. Que Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, possa nos abençoar nesta reflexão bíblica sobre a família. Esse mês de maio nós temos falado sobre a família. No primeiro estudo que nós fizemos, nós falamos do plano de Deus para a família, dos valores, da missão da família, da visão que a família deve ter dentro dos planos de Deus, e que ela foi criação, homem e mulher e a família criados para a glória de Deus. E depois também nós falamos sobre as mães, Sobre as mães, demos o exemplo de algumas mães na Bíblia, os desafios que as mães enfrentam e as dificuldades que muitas mães têm enfrentado nos últimos tempos, com a modernidade, com a mudança das constituições familiares e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar, dentro dessa constituição familiar, da responsabilidade do marido, dentro do lar, dentro do casamento, da responsabilidade dele, principalmente para com sua esposa. Que o Senhor Deus, a pessoa do Senhor Jesus, possa iluminar essa nossa reflexão e que você, orientado por Deus, que está vendo esse vídeo, tenha essa pouco da paciência de ver essa reflexão e que possa te ajudar no decorrer desse estudo para edificar seu lar, seu casamento e a sua família como um todo. Que Deus abençoe. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos iniciar a nossa reflexão no texto muito conhecido de todos nós, que é Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do 25 ao 29. Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, dá um pause aí nesse vídeo, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto, por favor. Efésios 5, 25 em diante. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E o versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho sobre essa responsabilidade, que Paulo e a palavra de Deus traz aí para nós, os maridos. E é lógico que também essa palavra traz também para a esposa, mas essa palavra que ele direcionou ao marido em função da responsabilidade que Deus deu ao homem desde Adão, desde o período da criação. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, essa palavra de Paulo orientando aos maridos, orientando a igreja também ali em Éfeso, ele está falando o seguinte: vós, maridos, amai a vossa mulher. É um imperativo essa palavra, é uma ordem, Ela não é condicionada se a esposa está bonita hoje, ou se ela ficou mais idosa do que quando você a conheceu, ou se o comportamento dela mudou, ou se um dia ela está bem-humorada, um dia ela está mal-humorada. Esse aqui ele não entra nesse método. Você amai a vossa mulher. É uma ordem, então ela não tem condicional. Então, ordem condicional, como diz aí as
as boas autoridades, né? A ordem você se cumpra, né? Hoje em dia está muito na voga falar da ordem judicial, né? Então, ordem você se cumpre. Então, a palavra de Deus está dando uma ordem. Os maridos têm uma ordem de Deus para amar a sua esposa, para amar a sua mulher. E também hoje, por que hoje? Hoje, essa questão do amor, há uma tendência e uma deturbação com relação a essa questão do amor. Ele passou a ser temporal e passou a ser condicional, porque as pessoas não entendem mais o que é o amor, esse amor que a Bíblia traz, esse amor que provém de Deus. Então, passa a ser um amor vendido na mídia, vendido na TV, vendido nas novelas, né? É aquele amor erótico, só envolvido com a sensualidade, o amor romântico, sentimental, depende do meu humor, depende de como eu estou me sentindo, né? Depende assim da minha percepção naquele momento. Mas esse amor que Paulo está falando não é esse amor que ele dura um tempo, ou que ele é condicional, ou que hoje eu estou romântico, amanhã eu não estou, hoje eu estou de mal. Não, esse amor ele é uma ordem que você tem que fazer independente dessas temporalidades, independente dessas sensações, né? E também não é esse amor do amor da esposa, não é aquele amor fraternal somente, né? Aquele amor de amizade, de colegas, de amigos que você tem com as pessoas, com os familiares. Ele é diferente, né? Embora essas sensações dentro do casamento, né, a sensação da sensualidade, do romantismo seja importante, mas esse amor aqui que Paulo fala, que a palavra de Deus traz para nós, não é exatamente esse amor ligado diretamente a essa situação. Então, é importante a gente entender o que a palavra de Deus orienta os homens. Ele está falando aí do amor ágape, ele está falando do amor que provém de Deus. É aquele amor o mesmo amor que Deus amou o mundo. O apóstolo João, quando ele foi falar do amor de Deus, em João 3,16, ele não soube falar que tamanho que era o amor de Deus. Ele fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira. E como Deus amou o mundo? Deu o seu Filho Jesus. Por isso que Paulo aqui fala: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Aí João, falando desse amor de Deus, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho. Quer dizer, uma maneira que não se expressa com a grandeza humana, com a grandeza que nós conhecemos. É uma tal maneira que ele entregou o seu Filho por nós. Então, esse amor também é aquele amor descrito em 1 Coríntios 13, 4 a 7. Depois você tem a oportunidade de ler esse texto também. É muito conhecido e muito declamado, mas pouco vivido. Então, todos que leem esse texto de 1 Coríntios 13, 4 a 7, falam: é lindo, é maravilhoso, é mesmo, mas ele precisa ser vivido, né? Lá fala que o amor é paciente, o amor é benigno, que ele não arde em ciúmes, ele fala que o amor não se ufana, ele não se ensoberbece, né? Ele não conduz inconvenientemente. Quantas pessoas, não é verdade, tem dentro do casamento se conduzindo inconvenientemente? Às vezes o marido e às vezes também a esposa, por que não? E isso vai levando uma cadeia, né, de destruição do lar do casamento. Ele fala assim que o amor não procura seus próprios interesses. Quantos casamentos são destruídos porque cada um olha para o seu, ditamente popular, para o seu próprio umbigo, não é verdade? Cada um olha para o seu próprio interesse. Mas o amor ágape, o amor que provém de Deus, o amor que Paulo fala assim: marido, amai a vossa mulher, é um amor que não olha para o seu interesse, que não exaspera, que não levanta a voz, que não retruca, que não fica brigando, né? Que não fica ressentindo mal, né? Mês após mês, anos após anos, e depois joga aquilo na cara da pessoa, né? Então, ele não alegra com injustiça, não se regozija com a mentira, né? Mas se regozija com a verdade, né? E o versículo 7 lá de Coríntios, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E uma coisa importante: o amor jamais acaba. Quantas vezes nós vemos hoje isso, não é verdade? As pessoas simplesmente estão com uma pessoa e de repente, nós não amamos mais, nós não gostamos mais um do outro,
Mas Paulo não está falando se você gosta, se não gosta, se você assumiu um compromisso com sua esposa, você deve amar. Se você assumiu um compromisso com seu esposo, você deve amar. E ponto final. Acabou. Você não tem mais outra opção dentro da instrução da palavra de Deus, opção de não amar. Então, a única opção que você tem quando você entra num laço matrimonial, uma relação conjugal, é amar. Não existe segunda opção. Então, esse amor descrito em 1 Coríntios, nós não vamos entrar nos detalhes dele agora, só citamos para você entender, né, da profundidade desse amor ágape, desse amor que provém de Deus, esse amor de tal tamanho que diz aí que ele jamais acaba, porque o amor que provém de Deus é um amor eterno. Essa relação ela jamais acaba. Por isso que o casamento, dentro do ponto de vista de Deus e dos valores divinos, ele é um casamento indissolúvel. Mas vamos ver aqui dentro algumas características deste amor de tal maneira que Deus amou e que Paulo ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Esse amor. Então a primeira coisa que nós vamos ver dentro dessa característica, que não é um amor passageiro, que não é um amor temporal, porque ele jamais acaba, é um amor proposital, um amor que tem propósito, né? Que tem propósito. Deus falando desse amor para com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, lá em Jeremias 31:3, ele disse isso: há muito que o Senhor me apareceu, na profecia de Jeremias, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Você pode falar assim, mas o que tem isso a ver com meu esposo, com minha esposa? Não, foi exatamente isso também. Se você um dia se juntou a ela, se você um dia se juntou a ele, é porque você teve essa percepção de que um amor os atraía, de que algo os atraía também. Então, nessa atração, quando vocês decidem pela opção da união, do casamento, vocês estão optando pela opção do amor, pela opção do amor que jamais acaba. Então, o amor, dentro do ponto de vista da palavra de Deus, esse amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja, é uma decisão. Você, colocado diante de si, a sua mulher, a sua esposa, aquela que você escolheu, aquela que Deus lhe apresentou e você aceitou a ele, e ela aceitou vocês partiram e tomaram uma decisão. Então, é um amor proposital. A partir dali, vocês falam assim, eu ofereço o meu amor. E o seu amor humano, ele é falho, por isso nós precisamos buscar em Deus o amor verdadeiro. Em Deus o amor verdadeiro. Então, esse amor que nós decidimos que é proposital, ele não é um amor motivado por manipulação emotiva, né? É um amor que você decide, independente do humor, independente da outra pessoa, você decide, você vai amar. É um amor que tem uma proposta proposital que é como a rocha. É esse amor que sustenta os relacionamentos. É esse amor que sustenta as crises. Porque no casamento, que nós prometemos amor e fidelidade para nosso esposo, para nossa esposa, ele vai ter o dia a dia da vida. Ele vai ter trabalho, ele vai ter casa para arrumar, ele vai ter, quando vem os filhos, vai ter fralda para trocar, ele vai ter choro à noite, ele vai ter muitas coisas, e ele vai ter pouco dinheiro, pouco recurso, ele pode ter desemprego no meio do circuito, ele pode ter muitas coisas. E que sustenta esse amor não é mais aquela emoção do dia do seu casamento, às vezes, não é mais o dia da emoção quando você tem o primeiro beijo na sua esposa, não é mais aquela emoção da sensação de querer estar junto pela sensação, pela emoção. Mas a partir daí você assumiu um compromisso, um propósito de amar em qualquer circunstância. Não é isso os votos matrimoniais? Na alegria, na tristeza, na saúde, na dor, na verdade? Isso tem que ser concretizado. Então esse é o propósito que nós firmamos no dia do casamento e talvez antes do próprio casamento. É um amor que tem propósito. E isso que sustenta a família, é isso que sustenta o casamento, toda a família, quando chega às crises. Mas tem um outro ponto também, que esse amor é uma experiência de aprendizagem. Esse amor ágape precisa ser aprendido. Então,
o que acontece? Muitas pessoas entram no relacionamento conjugal, entram no casamento e elas acham que sabe tudo. Então passa aqueles primeiros dias ali, quando não tem praticamente nenhuma dificuldade, nenhum problema, e a coisa vai bem, mas passa aqueles primeiros meses ou talvez aqueles primeiros anos e a vida vai mostrando a realidade que é. Nós começamos a falar agora mesmo sobre isso, né? A realidade da vida, do trabalho, das dificuldades, do emprego, da exaustão, dos filhos que chegam, que é bênção, mas também ele requer trabalho. Ver que o casamento, a relação conjugal tem tarefas diárias para serem feitas, né? Tem contas para ser pagas, tem casa para ser paga. Então essas coisas, esse amor ágape, ele precisa ser aprendido, como lidar com essas coisas. Então ele exige esforço, ele exige determinação, persistência. Por isso que o amor jamais acaba, porque ele é persistente, ele não desiste, né? E ele é paciente também. Então ele exige esforço, determinação e persistência. Muitos não querem aprender, por isso que os casamentos acabam rapidamente, por isso que os casamentos destroem com pouco tempo. Você às vezes encontra a pessoa linda, maravilhosa, e está ali se beijando, tal, de repente passa um mês, cadê fulano? Ah, fulano separou. Porque não foi esse amor de amar a esposa que a Bíblia traz. Foi aquele amor do homem, aquele amor temporal, aquele amor do Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, quer dizer, tem duração, então ele não é eterno, não é verdade? Então muitos não querem aprender a amar. Aprender a amar é aprender a entregar-se mesmo na dificuldade, mesmo na crise, mesmo quando falta dinheiro, mesmo quando falta saúde, né? Mesmo quando precisa de cuidado 24 horas do cônjuge, né? Seu esposo precisa, sua esposa precisa. É nessa hora que o amor ele é mais aprendido às vezes. Então ele exige esforço, determinação e persistência. E para isso você precisa também de conhecer melhor seu cônjuge. Porque às vezes existem necessidades que não são só aquela questão do dia a dia, do sustento do dia a dia, mas há necessidades emocionais, emotivas, psicológicas, né? E que isso tem que ser tratado também dentro desse amor ágape. Então é preciso de aprender, é necessário aprender. E dentro desse aprender, às vezes um terceiro ponto que nós queremos ressaltar é que esse amor é um amor sacrificial. Então, por que ele é comparado ao amor de Cristo à igreja? O que Cristo fez com a igreja? Ele separou um povo, chamou esse povo, né, treinou os primeiros ali que foram os seus discípulos, e para remir, dar nova vida a eles, nova perspectiva a eles, ele se sacrificou, porque havia necessidade que alguém pagasse a culpa, pagasse os pecados daquele povo. Então Jesus entregou-se por eles, mas antes disso ele conviveu, ele ensinou, ele deu a sua palavra, ele deu da sua amizade, ele deu todo o seu amor verdadeiro para esse discípulo, ensinou tudo que o Pai Celestial tinha para trazer para eles. Então, esse amor de amar a esposa, amar o esposo também como Cristo amou a igreja, é um amor sacrificial. Porque receber amor todos querem receber, né? Mas às vezes querem aquele amor contratual, aquele amor que depende. Não, esse amor aqui de amar a esposa, ele não depende de nada, né? Então, a gente pergunta, quantos estão dispostos a sacrificar a si mesmo para amar a sua esposa? Quantos? Então o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor demonstrado, um amor prático, né? Então é um amor que tem que às vezes sacrificar a nós mesmos, abrir mão, né? O que fala lá, que ele não, lá em Coríntios que nós lemos lá, né? Ele é um amor que não visa seus próprios interesses. Então, às vezes, não olhar nosso próprio interesse é um sacrifício. Mas esse amor que Paulo fala assim, marido, ame a sua mulher, que não visa seu próprio interesse, às vezes é um grande sacrifício. Um outro ponto aqui é que nós vamos ver é que talvez um dos maiores sacrifícios que o amor exige nesse item aqui é o amar sem ser amado.
Ah, mas como assim? O amar sem ser amado. É porque o amor do laço matrimonial, o amor do casamento, o amor que une a família, ele não é um contrato. Esse amor não é um contrato que tem cláusulas. Se você fizer isso, você tem isso. Se você fizer aquilo, você tem aquilo outro. Se você fizer isso, o contrato é rescindido. Não é quando você assina um contrato de aluguel, se você não pagar o aluguel por tanto tempo, você paga multa. Se você não fizer isso, você é despejado. Não. O relacionamento conjugal, o matrimônio, a família, quando é constituída, ela não tem cláusulas de ruptura. Ela não tem cláusulas de rompimento. Então, o amor, você vai ter que amar a sua esposa e depois amar todo o conjunto da sua família com filhos e que Deus lhes dão, independente de você ser amado ou não. É difícil, na verdade, mas é o amor que provém de Deus. Por isso que nós temos que buscar em Deus, na palavra de Deus, aquela instrução, aquele aprendizado que nós falamos no item anterior, está lembrado? Nós precisamos de aprender. Me desculpa. Nós precisamos de aprender esse amor. E vamos aprender onde? Na melhor fonte de amor, que é a palavra de Deus. A melhor fonte de aprender a amar é a palavra de Deus. É aprender com Deus. E a nossa melhor referência humana desse amor, quem que é? Jesus. Jesus é a nossa melhor escola de aprendizagem de amar. É a melhor escola de renunciar. É a melhor escola de benignidade. É a melhor escola de paciência. Por isso você quer amar e às vezes mesmo sem ser amado, tem que entrar na escola de Jesus, tem que entrar na escola do Evangelho, tem que entrar na escola da Palavra de Deus. Quando em 1 João 4,19 ele fala como Deus nos amou, ele diz assim, nós amamos a Deus porque primeiramente Ele nos amou. E pense você, se dependesse de nós de amarmos a Deus, nós nunca iríamos procurar Deus com nossas próprias forças. Deus enviou Jesus, envia seus apóstolos, seus discípulos, envia a igreja agora, para que através da igreja o Evangelho de Jesus chegasse a nós, esse amor de Deus. E ele chegando a nós, é que nós passamos a entender a necessidade de amar a Deus. Então você vai amar a esposa, vai amar o esposo, independente de ser amado. Porque isso, com certeza, o fruto disso vai ser o amor também, mas o amor tem que ser persistente, independente de ser amado. Porque o amor é uma aliança, conforme eu estava falando, não é um contrato. Não tem cláusula de rescisão quando você assina um matrimônio, recebe a sua esposa em matrimônio. Pense nisso. Assim, então, ele não tem cláusula de rompimento. Aí você fala, mas isso já aconteceu, minha vida está toda complicada, toda torta, toda difícil. Se você está dentro do seu relacionamento conjugal ainda, tem conserto. Deus sempre tem uma mão estendida. A palavra de Deus, através da Bíblia, sempre está disponível, de graça, gratuitamente, sem preço, sem nada. Então ela está disponível para você. Se você já se rompeu com o seu casamento, se o seu casamento não existe mais, se você está fora de qualquer coisa, Deus também traz esperança, sempre vai trazer um recomeço, mas você precisa primeiramente buscar a Deus, porque senão você vai recorrer nos erros, você vai continuar recorrendo nas dificuldades, nas lidas diárias, e vai ser um erro atrás de outro erro. Então tome cuidado com relação a isso. Esse amar sem ser amado, né, é um amor que supera os desentendimentos, ele supera a crise financeira, ele supera a dificuldade com familiar, com sogro, com sogra, com cunhado, com cunhada. Ele supera mudanças nas estações da vida do seu cônjuge, porque às vezes você já tem mais anos de casamento, ou está começando, não sabendo, mas cada época da vida, cada idade que nós passamos tem os nossos problemas, tem as nossas dificuldades humanas, físicas, psicológicas, de humor, né? Então, esse amor que Deus fala para nós, amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja, é um amor que não depende dessas circunstâncias. É um amor que cada dia você aprende, cada dia você renova, cada dia você rega esse amor, aí, independente dessas circunstâncias. Porque mesmo que essas circunstâncias difíceis aconteçam, quando você entende o amor com que Deus te amou,
com o sacrifício que Cristo te salvou, com o que Ele fez por você, que se entregou, você não tem outra opção, né? Você vai amar como Cristo amou. Você vai fazer o sacrifício, você vai querer aprender, você vai querer retribuir esse amor, independente da pessoa amada, daquele objeto, da pessoa amada, daquela pessoa que você ama, está te correspondendo a isso. Mas o relacionamento conjugal, ele vai sendo construído. É a conversa, é o ir e vir, né? É o dia a dia, é o arroz com feijão ali do dia a dia, e a família crescendo. Essas coisas todas vão sendo elementos, vão sendo ingredientes que Deus vai usando para você aprender, e Ele quer te ensinar com essas coisas. Então, esse amor verdadeiro, ele supera. O amor também tem a parte do alimento físico, né? Você tem que alimentar a sua esposa com alimento físico, com sustento da sua casa. Esse amor envolve sustento físico, envolve o cuidar diário das coisas, né? Então o marido tem que tomar essa responsabilidade para você, essa questão do alimento físico, do cuidado. Qual a necessidade física? É o vestuário, é a casa, é alimento, é o suprimento dessas coisas. E também tem um alimento espiritual. O marido tem a responsabilidade espiritual para com sua esposa. Você que tem que dar o exemplo, começa de você. Nós falamos na semana passada sobre muitas mulheres que às vezes não têm esse exemplo dentro da sua casa. Às vezes elas têm que tocar a vida sozinhas, e nós falamos que Deus abençoa elas e elas exercem esse papel. Mas hoje eu estou falando para você, marido, para você, esposo, né, que a responsabilidade também espiritual que recai nessa palavra, da palavra de Deus, é você. Você que é o responsável para alimentar espiritualmente a sua esposa e a sua família. Então você deve tomar a iniciativa de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de compartilhar essa palavra de Deus com sua esposa, com seu esposo, de compartilhar a palavra de Deus com seus filhos e com seus familiares. Deus possa te abençoar a enfrentar essa diversidade, enfrentar essa questão do sustento físico, emocional, psicológico e também o alimento espiritual. Porque ninguém alimenta, né? Gosta de maltratar o seu próprio corpo, não é verdade? Então, cuidar como cuida do seu próprio corpo. Lá no versículo 29 fala, porque alimenta dela e cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Então, alimentar é esse cuidar. É cuidar como que acolher debaixo da segurança das asas. A esposa quer se sentir segura na sua companhia. A esposa quer sentir que você está cuidando dela. Quer sentir que você está preocupado com ela. Cuidando dela das diversas áreas da vida. A vida física, as necessidades físicas, as necessidades espirituais e emocionais. É um amor que se expressa em palavras e ações. E ela está esperando isso de você. Que Deus abençoe você. Que você possa decidir a viver esse amor ágape. Decidir amar o seu cônjuge independente das condições. Procurar conhecer melhor ele. Submeter à vontade, esse amor, submeter ele à vontade e às emoções do seu esforço pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar você nesse sentido. E que você possa trilhar o caminho desse amor ágape, o verdadeiro amor que Deus tem. É fácil ou difícil? Não é fácil, mas também não é impossível, porque a palavra de Deus nos garante. Que Deus abençoe você abundantemente. Você como marido, você como esposa, Deus tem a solução para tudo. Basta a nossa disposição de aprender, de buscá-lo. E que Ele assim abençoe você como marido, a você como cônjuge, a você como esposa também, para que no seu lar reine este amor, que não depende das circunstâncias, que não depende de nada, mas é o amor que vem de Deus. É esse amor que quer salvar a sua vida, o seu casamento e a sua família. Que Deus abençoe abundantemente. Em nome de Jesus, que a graça e paz de Jesus esteja com você, com seu lar, com sua família, hoje e sempre.